Na página de número 94, questão de número 6, ela fala o seguinte: uma formiga parte do ponto A e percorre 3/4 da distância entre o ponto A e B. Então, essa formiga percorre apenas 3/4 da distância entre A e B. Tá? Então, ela percorreu 3/4, parou. Depois, ela volta 2/3 do que ela havia percorrido. Ou seja, ela volta 2/3 de 3/4. Ela voltou. Chegando no ponto C, como está mostrando na sua apostilazinha aí na figura. Que fração da distância entre os pontos A e B corresponde à distância entre A e C? Reparem bem, ela percorreu 3/4 de A e B. Parou e voltou 2/3 do que havia percorrido. Então, inicialmente, ela voltou 2/3 de 3/4. Lembrando que o D é uma multiplicação, então ficaria 2/3 vezes 3/4. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 4, 12. Então, 6/12. Dividido por 3, ficaria 2/4. Então, em relação ao total, ela voltou 2/4. Mas, para saber essa distância de A até C em relação ao total que ela deveria andar, só que ela não andou, o que fazer? É o 3/4, o que ela andou, menos o 2/4, que foi o que ela voltou. 3/4 menos 2/4 é subtração de frações com o mesmo denominador. Conserva, no caso, o denominador, que é o 4, e subtrai o numerador. Então, ficaria 1/4. Então, a distância de A até C corresponde a 1/4 da distância total de A até B. Formiguinha meio atrapalhada, né? Vai e volta. Então, essa é a última questão que falava sobre multiplicação. Página 95. Vou pedir até que vocês sublinhem algumas coisinhas que eu vou pedir a vocês. Ela trabalha 2 tópicos: as frações inversas e divisões de frações. Vamos começar pela fração inversa. O que são frações inversas? 2 frações são inversas quando o produto entre elas, ou seja, quando a multiplicação entre elas for igual a um inteiro. Então, observem bem. Se você multiplicar 2 frações e, no caso, o seu numerador for igual ao denominador, ela representa para a gente um inteiro. Então, quando isso acontece, essas 2 frações são chamadas de frações inversas. Então, frações inversas são frações cujo produto entre elas, quer dizer, cuja sua multiplicação é sempre igual a um inteiro. Aí eu completei isso, tá? E para ser um inteiro, é necessário que o numerador seja igual ao denominador. Por exemplo, 7/5 vezes 5/7. Olha bem, 7/5 vezes 5/7. 7 vezes 5, 35. 5 vezes 7, 35. 35 sobre 35 equivale a um inteiro. Então, quer dizer o quê? As frações 7/5 e 5/7, elas são frações inversas. Ok? Isso é só uma teoria e uma definição. Tudo bem? Agora, ele esboça agora a divisão de frações. E ele começa para você
falando sobre o investigue. E esse investigue aí na página 95, ele fala o seguinte: leia as observações, complete as lacunas. Tem a figura 1, figura 2 e figura 3. Na figura 1 fala o seguinte: este é um quadrado dividido em 4 partes. E uma delas grava-se a letra A. Quer dizer, uma delas eu marquei a letrinha A. Aí tem a segunda figura. Dividindo o quadrado, que estava dividido em 4 partes, ele dividiu cada parte em 4 pedaços. E marcou um deles, letra B. E a terceira figura, ela pega aquele quadrado da figura 2 e divide a parte B em outras 4 partes, e ele pega apenas uma parte que ele chama de C. Olhem bem as figuras. O que ele faz na figura A, na figura B, ele vai fazer a mesma coisa em todos os quadrados. O que ele faz na figura 3, ele vai fazer a mesma coisa também em todos os quadrados menores. Ou seja, ele vai dividir toda a figura em várias partes. Aí ele começa a fazer algumas perguntas. Olha só, letra A. A região indicada pela figura A representa 1/4 do quadrado inteiro. Correto? Que ele pegou um quadrado, dividiu em 4 partes e usou uma. Então, 1/4. Ou seja, no nosso caso, é 1 dividido em 4 partes. Correto? Ele pegou um quadrado e dividiu em 4 partes. 1/4. Então, por isso está aí, ó, 1/4, depois em 1/4. É para você preencher os espaços vazios. Agora, olha a letra B. A região indicada pela figura B representa... Gente, observe o seguinte. A figura 2 é uma reprodução da figura 1. A figura 1 foi repartida em 4 pedaços. A figura 2, cada um desses 4 pedaços foi dividido em outros 4 pedaços. Então, 4 mais 4, mais 4, mais 4. No total, ele dividia a minha figura inteira em 16 pedaços e eu iria usar apenas um. Então, ó, o pedacinho B, para mim, representa 1/16 do quadrado inteiro. Mas por que isso? Quando você fala em fração, as divisões devem ser sempre em partes completamente iguais. O que você faz numa figura, você tem que fazer em todas elas a mesma coisa. Dessa figura, desse modo, a figura 2 representa 1/4, né? Representa 1/4 dividido em 4 partes. Correto? Então, reparem bem, a figura 2, cada um pedacinho que eu tenho foi dividido em 4 partes. Então, a letrinha B ela representa 1/4 apenas da minha figura. Ou seja, 1/4 dividido em 4 partes será igual a 1/16. Por que isso? Se eu partilhar toda a figura 2, cada quadradinho menor, em 4 partes, daria 16 partes no total. Então, B seria apenas uma parte em 16 quadradinhos menores. E a última aí, a figura 3. Observe a figura 3. Haviam 4 quadrados maiores. Cada quadrado maior foi dividido em 4 outros quadrados menores. Cada um deles. Cada quadrado menor foi dividido em outros 4 quadrados menores ainda. Aí ele marcou a letrinha C. Então, se você observar, se eu dividir a figura 3 no total em partes iguaizinhas, eu vou dar um total de 64 quadradinhos nela inteira.
Então, aí vai. A região indicada pela letra C representa 1,64 avos do quadrado inteiro. Desse modo, a figura 3 representa a divisão de 1,16 avos cada um em 4 partes. E quando você divide 1,6 avos em 4 partes, você vai encontrar no final 1,64 avos. Ok? Ele deu aí uma introdução apenas para que você efetue a divisão de frações. Só que existe uma regra prática, que eu vou pedir até que vocês copiem essa regrinha prática, por favor. E a regra prática da divisão entre duas frações, ela fala o que na matemática? Olha bem, a regrinha prática, ela fala o quê? Para dividirmos duas frações, temos que fazer o seguinte. Então, olhem bem. Para você dividir duas frações, temos que fazer o seguinte. Então, é uma ordem matemática para que você consiga dividir duas frações. Então, fazer o quê? Repete-se a primeira fração. Repete-se a primeira fração e multiplica-se pelo inverso da segunda fração. Quando eu falo inverso da segunda fração, esse inverso é trocar a posição do numerador com o denominador. Isso se torna inverso. Então, isso é uma ordem fixa que ela é feita para multiplicarmos duas frações. Então, para multiplicarmos duas frações, teremos que, 2 pontos, repetir a primeira fração e multiplicarmos pelo inverso da segunda fração. E o inverso, no caso, é você trocar a posição do numerador com o denominador. Na página 97, ele fala o seguinte, olhem bem. Calcule as seguintes divisões, simplificando o resultado quando for possível. Aí, a letra A. Olha bem a letra A. 4/5 dividido por 2/3. Como é que eu vou montar essa divisão? Aí está apenas a resposta. Mas como você vai montar a divisão? Repete a primeira fração, no caso, 4/5, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 2/3 é 3/2. Então, ficaria o quê? 4/5 vezes 3/2. Aí sim, numerador com numerador, denominador com denominador. 4 vezes 3 dá 12, 5 vezes 2 dá 10. 12 décimos. Como eu tenho que simplificar no final, e se você observar, o 12 e o 10 são pares, eu posso fazer o quê? Dividir por 2. 12 por 2 dá 6. 10 por 2 dá 5. Então, ficaria no final 6/5, por esse motivo. Então, 6/5 aí é a resposta final depois da sua simplificação. Letra B. Nossa divisão é 1/4 dividido por 3/7. Então, o que fazer? Repete a primeira fração, 1/4, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 7/3 é 3/7. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 7, 28. Então, 3/28 avos é a resposta.
Letra C. 1/10 dividido por 1/10. Repete a primeira fração, 1/10, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 1/10 é 10 sobre 1. Então, ficaria o quê? 1/10 vezes 10 sobre 1. 1 vezes 10, 10. 10 vezes 1, 10. 10 sobre 10 é igual a 1 inteiro. Reparem que a letra C, elas são, no caso, frações inversas. Letra D. 3/4 dividido por 12. Observem que o 12 é o número inteiro. Nosso trabalho é a divisão de frações. Então, o que eu acho mais interessante fazer? Coloque 1 embaixo do 12. Ficaria, então, 3/4 dividido por 12 sobre 1. Eu acho mais interessante para evitar erros. Aí sim, repete a primeira fração, 3/4, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 12 sobre 1 é 1 sobre 12. Então, 3/4 vezes 1 dozeavos. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 12, 48. Ficaria 3/48. Vou dividir por 3 para simplificar. Então, 3 por 3 dá 1. 48 por 3 dá 16. Ficaria 1/16. Observem que é necessário que uma fração, no final, seja simplificada quando for possível. Tá? Segunda questão. Olha que interessante essa segunda questão. 4 pessoas comeram partes iguais da metade de uma melancia. Então, 4 pessoas. Quer dizer o quê? Eu peguei metade de uma melancia, eu peguei 1/2, que é metade de uma melancia, e dividi ela para 4 pessoas. Então, 1/2 dividido por 4. Que fração da melancia cada pessoa comeu? 1/2 dividido por 4. Como 4 é um número inteiro, o interessante é você colocar o número 1 embaixo do 4. Então, ficaria o quê? 1/2 dividido por 4 sobre 1. Vou fazer agora a divisão. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. No caso, o inverso de 4 sobre 1 é 1 sobre 4. Aí ficaria 1/2 vezes 1/4, que daria 1/8. Ou seja, cada pessoa presente comeu 1/8. Terceira questão. Olha que interessante. O dono de uma distribuidora de alimentos deve dividir 10 quilos de arroz em vários pacotes. Ou seja, ele quer pegar 10 quilos de arroz e colocar em vários pacotes menores. Determine quantos pacotes ele conseguirá encher se cada um tiver. Aí, vamos lá. Letra A. Eu quero pegar 10 quilos de arroz e dividir em pacotes de cada um ter meio quilo. Então, 10 dividido por 1/2. Meu pacotinho agora tem 1/2, tem meio quilo. Como se faz a divisão que tem fração? Se você quiser colocar 10 sobre 1, legal. Repete o primeiro valor, 10 sobre 1. Multiplica pelo inverso do segundo. O que é o inverso? É trocar a posição do numerador com o denominador. O inverso de 1/2 é 2 sobre 1. Então, ficaria 10 sobre 1 vezes 2 sobre 1. 10 vezes 2, 20. 1 vezes 1, 20 sobre 1 é igual apenas a 20. Terminamos. Não tem como errar. Letra B. Eu quero dividir agora os 10 quilos de arroz em pacotes que cabem 1/4 de quilo em cada um. Então, mesma coisa. 10 dividido por 1/4. Ou 10 sobre 1 dividido por 1/4.
repete a primeira fração, 10 sobre 1, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 1/4 é 4 sobre 1. O que fazer? Agora é multiplicar. 10 vezes 4, 40. 1 vezes 1 dá 1. 40 sobre 1 é igual apenas a 40. Então, 40 pacotes com 1/4 de quilo. Letra C. Eu quero dividir agora os 10 quilos em pacotes que cabem 1/8 de quilos em cada um. Então, 10 sobre 1 dividido por 1/8. Repete a primeira, 10 sobre 1, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 1/8 é 8 sobre 1. Então, 10 vezes 8 dá 80. 1 vezes 1, 80 por 1 é igual apenas a 80. E a última aí, letra D, eu quero dividir em pacotes de 2/5 de quilos cada um. Então, 10 sobre 1 dividido por 2/5. Repete a primeira, que é 10 sobre 1, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 2/5 é 5/2. Aí o que você vai fazer? 10 vezes 5 dá 50. 1 vezes 2 dá 2. 50 sobre 2 dá 25 inteiros, ou seja, 25 pacotes. A questão de número 4, ela fala o seguinte: qual das seguintes operações ela é impossível de fazer? Justifique sua resposta. Tem duas operações: 0 dividido por 1/8 e a segunda, 1/8 dividido por 0. Qual das duas seria impossível de fazer? Aí tem a resposta. Operação impossível é 1/8 dividido por 0. Pois não tem divisão por 0. Só que você poderia provar isso na matemática. De que forma? A primeira delas é 0 dividido por 1/8. Vamos aplicar a divisão de frações direitinho. Repete a primeira. 0 sobre 1. Multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 1/8 é 8 sobre 1. Agora é só multiplicar. 0 vezes 8 dá 0. 1 vezes 1 dá 1. Então ficou o quê? 0 sobre 1. 0 dividido por 1 vai dar 0. Vai dar 0. Então a primeira é possível fazer. Agora, observe a segunda. 1/8 dividido por 0. Repete a primeira, que é 1/8. Multiplica pelo inverso da segunda. 0 sobre 1 é 1 sobre 0. 1 vezes 1, 8 vezes 0, 0. Monta uma divisão aí. 1 dividido por 0. Existe algum valor na matemática que vezes 0 chega em 1? Não existe. Então, é impossível você fazer uma divisão ou até montar uma fração na qual o divisor ou o denominador seja igual a 0. É impossível isso. Guarda sempre isso. É impossível isso. Tá? Quinta questão. Cláudia toma 1/4 de litro de leite por dia. Por dia toma 1/4. Quanto ela vai tomar? Quantos dias vai levar para tomar 1 inteiro, 3 inteiros e 1/2 de leitos?